A gente está aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas peraí, a gente não vai falar do Parque Nacional, não neste vídeo. Eu não disse que nós teríamos muitas surpresas? Então, tem uma série também especial para falar desses espaços maravilhosos na cidade de Teresópolis. Olá, você não me conhece? Eu sou o Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. O espaço da crônica, o espaço da vida, o espaço da reflexão, da descontração. Curte esse vídeo, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Bom, como sugestão das pessoas que assistiram, que comentaram, que participaram de algumas provocações para o nosso vídeo de 2 anos, há 2 quintas atrás, as pessoas perguntaram um pouco de literatura mais detalhado, né? Falar um pouco mais da literatura, e assistindo vídeos, lendo muita coisa na internet, eu sempre me deparei com listas, os 10 mais isso, 10 mais aquilo, e também exatamente sobre escritores, sobre poetas. Pois bem, a nossa crônica de hoje é uma homenagem e também uma dica de leitura para vocês que estão assistindo a este vídeo. Eu vou fazer uma lista, você pode discordar dessa lista, você pode fazer uma outra lista, não tem problema algum. Os critérios que eu utilizei para montar as 2 crônicas desta quinta e na próxima quinta, falando de prosa e falando de poesia, ela leva em questão o seguinte: o tempo. A gente costuma dizer que o tempo é um grande juiz, um grande senhor. E esses nomes que serão apresentados a vocês passaram pelo crivo do tempo, pelo juiz chamado tempo. A obra dessas pessoas continua repercutindo hoje, em 2021, em pleno século 21. Então, a gente vai viajar um pouquinho e conhecer a minha lista, os 10 melhores poetas e os 10 melhores prosadores. Na crônica de hoje, eu começo com a poesia, e a gente vai conhecer os 10 melhores poetas brasileiros. Vamos viajar comigo? Olavo Bilac, representante do parnasianismo brasileiro, o carioca foi jornalista, contista, cronista e poeta. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Bilac foi, à sua época, um dos poetas mais populares e lidos no país. Conhecido pelo título Príncipe dos Poetas, produziu textos de um cuidado formal e, ao mesmo tempo, de grande sensibilidade. Ferreira Goulart, o maranhense, é um dos fundadores do chamado neoconcretismo. Ferreira Goulart foi escritor, poeta, crítico de arte, tradutor e ensaísta. Como um poeta experimental, explorou todas as possibilidades de produção poética. Como dizia, eu queria que a própria linguagem fosse inventada a cada poema. Mário Quintana, gaúcho, foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Mestre da palavra e da síntese poética, sua poesia extraía a musicalidade das palavras. Uma frase muito peculiar sobre a concepção de escrita revela sua preocupação e sua responsabilidade com o texto. É preciso escrever um poema várias vezes para que dê a impressão que foi escrito pela primeira vez. Ana Lins dos Guimarães Bretas, mais conhecida por pseudônimo Cora Coralina. Cora é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Seu primeiro livro foi publicado quando já possuía 75 anos de idade.
tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da nossa literatura. Sua poética é baseada numa escrita do cotidiano, caracterizada pela delicadeza e pela sabedoria. Instigante. Esta é a palavra para definir Paulo Leminski, escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor. Sua poesia é marcante. Leminski criou um jeito próprio de escrever. Tornou-se um dos mais destacados poetas brasileiros da segunda metade do século XX, brincando com os ditados populares e abusando dos trocadilhos. A sua escrita é bastante singular. Como costumava dizer, para cada bicho de 7 cabeças, tem 7, sem nenhum. Boca do Inferno. Assim chamado poeta baiano, primeiro grande nome da nossa poesia. Gregório de Matos. Foi um poeta do período barroco, de versos sarcásticos, em que revelava os contrastes e conflitos de um Brasil colonial. Gregório também construiu uma obra rica, complexa e de grande influência nas nossas letras. A sua poesia também apresenta uma face religiosa e lírica. Manuel Carneiro Bandeira Filho, ou simplesmente Manuel Bandeira. Grande expoente da chamada primeira geração modernista, foi poeta, crítico literário e de arte, tradutor e professor de literatura. Adepto do verso livre, sua obra é cheia de lirismo, utilizando uma linguagem coloquial. Sua poesia também marcada pela irreverência e por uma grande liberdade criadora. Carinhosamente chamado de Poetinha, Vinícius de Moraes foi poeta, dramaturgo, diplomata, cantor e compositor brasileiro. A sua poesia é de muita intensidade e lirismo. Consagrou-se como um exímio sonetista, um poeta emblemático do amor e da morte, mas sobretudo do estar apaixonado. Cecília Meirelles, carioca, Cecília foi escritora, jornalista, professora e pintora, a primeira grande voz feminina da literatura brasileira. Sua obra tem um caráter intimista, com forte influência na psicanálise. Outra característica forte em sua poesia, influência simbolista, é a musicalidade dos seus versos. Sua obra é reconhecida mundialmente, tendo sido traduzida para muitos idiomas. Também produziu uma literatura voltada para o público infantil, abrindo caminho para várias gerações de escritoras e poetas. E o primeiro nome da lista é o mineiro Carlos Drummond de Andrade, o poeta de 7 faces. Foi poeta, contista e cronista, considerado o mais influente poeta brasileiro do século XX, um dos nomes de destaque da segunda geração do modernismo. Produziu uma obra de grande qualidade, diversa e de longa duração. Escreveu até meados dos anos 80. Poeta social, lírico, experimental, irônico, crítico, de uma literatura ampla e de valor incalculável. E aí, o que você achou dessa lista dos 10 melhores poetas brasileiros? Concorda? Não concorda? Deixe seu comentário aqui. Na próxima quinta, a gente vai conhecer os 10 melhores prosadores. Leia, faça a diferença. Até a próxima quinta, com mais uma crônica.